Milhares de soldados aliados desembarcam na França, buscando obter pontos de controle estratégicos em território francês e expulsar os nazistas da França. A gente poderia estar falando aqui da invasão da Normandia, que fez parte da Operação Overlord, mas estamos falando de uma operação que veio logo em seguida, chamada Operação Dragão, encabeçada por líderes do continente africano, contando com mais de 200 mil soldados vindo da Argélia, Costa do Marfim e Senegal. Uma história quase esquecida pela humanidade, mas que de qualquer maneira foi extremamente importante para impedir o avanço nazista na Europa. Vamos saber em detalhes hoje, aqui no canal de Omila, os detalhes da Operação Dragão. Meu nome é Gilson Corrêa, sejam bem-vindos ao canal de Omila. A Operação Dragão estava planejada para ocorrer no dia 6 de junho de 1944, junto com a Operação Overlord, que ficou famosa pelo desembarque dos aliados na praia da Normandia. No total, cerca de 500 mil soldados participaram da Operação Dragão, com a maioria desses soldados, cerca de 300 mil, vindo do norte do continente africano, das antigas colônias francesas, especialmente Senegal, Costa do Marfim e também da Argélia. No final de tudo, acabou que a Operação Dragão não pôde ocorrer no mesmo dia que a Operação Overlord por problemas de logística, especialmente com combustível, equipamentos e por causa de uma certa desconfiança que os aliados tinham da capacidade de batalha dos soldados vindo do continente africano. Se ela tivesse ocorrido junto com a Operação Overlord, o principal objetivo seria invadir a França pelo norte, no caso da Operação Overlord, e pelo sul, na Operação Dragão. Isso faria com que os nazistas ficassem encurralados num centro ali, entre o norte e o sul, e teriam que sair ali por leste e oeste, ficando ali praticamente encurralados no território francês. Além de criar um paredão ali para os nazistas que ficariam presos numa região central na França, um dos objetivos da Operação Dragão era retomar Marsella e a cidade de Toulon, duas cidades muito importantes por terem portos ainda conservados na Europa. Lembrando que naquela época, muitos dos portos foram destruídos ou tomados completamente pelos nazistas. A exceção era o porto de Marsella e o porto de Toulon, que apesar da presença nazista na região, era um porto conservado e com fácil acesso para ser travada uma batalha. E claro, para abrir pontos de logística naquela região. Além de dominar o ponto de logística dos dois portos, os franceses e os aliados em si, eles conseguiriam manter uma superioridade marítima contra os alemães naquela região, que garantiria uma maior segurança para outras operações. A princípio, a Operação Dragão ela não era para ter sido planejada e muito menos ocorrida. Como eu já falei, os aliados não confiavam muito nas tropas africanas porque eles duvidavam da capacidade de combate e de controle em campo de batalha. Vocês vão ver que isso tudo foi água abaixo e os soldados africanos eles conseguiram ter um desempenho extremamente eficiente em campo de batalha. Os aliados estavam divididos entre autorizar e não autorizar essa operação. Por quê? Alguns dos líderes aliados queriam que as batalhas, que as operações continuassem ocorrendo ao norte da França e também no território italiano, para poder expulsar de vez os nazistas daquela região. A Operação Dragão não pôde ocorrer por causa dos problemas logísticos, lá no dia 6 de junho. Por isso ela foi adiada para o dia 14 de agosto, que foi quando ela de fato começou. A Operação Dragão foi autorizada porque no dia D, no dia do desembarque na praia de Normandia, a batalha custou muito aos aliados, que mesmo causando danos inimagináveis nas defesas alemãs, perderam muitos soldados e equipamentos. Além disso, a Operação Overlord, o famoso dia D, não foi o suficiente para fazer com que os alemães saíssem do território francês. Então, para isso, era necessário obter novos pontos de controle para que os equipamentos pudessem chegar no território francês. E mesmo ali com a discordância dos líderes aliados, especialmente do Winston Churchill, que era contra a operação, ela acabou ocorrendo normalmente, e o maior apoiador dessa operação foi a França, que tinha perdido quase 2/3 do seu exército quando a Alemanha invadiu o país anos antes. Para essa operação, a França distribuiu quase 300 mil soldados, só que desses 300 mil soldados, quase 250 mil vinham das colônias francesas no continente africano, especialmente lá da Argélia e de Senegal. Inclusive, os senegaleses eram conhecidos como tirailleurs, que é um nome francês aí para fuzileiros, tá? Inclusive, essa história eu conheci jogando Battlefield 5. Vou botar as imagens aí para vocês verem, que é uma das histórias mais legais do jogo. Eu acredito que muita gente deve ter gostado. Ao final do planejamento, quase 500 mil soldados, entre os franceses, as tropas africanas e as tropas aliadas, formaram um grande pelotão que desembarcaria no sul da França para poder finalmente expulsar os nazistas daquela região. Entretanto, mesmo com a grandiosidade da operação,
muitos dos soldados africanos estavam trabalhando, obviamente, naquela época, sob regime de escravidão ao exército francês. A Operação Dragão foi dividida em missões de desembarque, especialmente através de paraquedistas. A primeira missão foi realizada pela primeira Força de Tarefa Aérea dos Aliados, que desembarcou diversos soldados. Em seguida, as missões Albatroz, Pássaro Azul e Canário desembarcaram também outras milhares de soldados em território francês. O desembarque aéreo dos aliados foi uma surpresa para as forças alemãs, que não esperavam que o sul da França fosse invadido. Em questão de poucas horas, vários vilarejos e pequenas cidades no sul da França já estavam tomadas pelos aliados, que perderam pouquíssimos soldados naqueles desembarques. Existe uma estimativa de cerca de 200 soldados aliados mortos nas primeiras horas de combate logo após a invasão e de quase 2.000 soldados alemães. Sendo assim, o início da Operação Dragão foi considerado um sucesso, especialmente pelo ótimo comportamento de batalha das tropas africanas, que eram líderes em campo de batalha. Nos 2 primeiros dias, boa parte das defesas dos alemães nas cidades ao sul da França já estavam completamente destruídas e essas vilas e vilarejos menores estavam completamente tomadas pelos aliados. E isso só foi possível porque os soldados africanos, as tropas africanas de Senegal e Argélia, estavam extremamente organizadas e, pela presença deles, a moral da tropa foi muito elevada, e isso é importante demais em campo de batalha, já que enquanto a moral dos aliados estava lá em cima, a moral do eixo, dos alemães, estava lá embaixo. Mas nem só de sucesso foi feita a Operação Dragão ali no seu início. Isso porque no comecinho da operação, apesar dos alemães terem tido suas comunicações cortadas, os generais de campo, os comandantes de campo, eles acabaram realizando missões de defesa independentes entre si, o que levou um certo trabalho ali para os aliados, causou algumas baixas, mas que não foram suficientes para os alemães manterem as suas posições ali nas cidades ao sul da França. Isso porque, mesmo com essas defesas, com essas táticas independentes de defesa dos comandantes alemães em campo, eles não contavam que os aliados desembarcariam de paraquedas, através dos paraquedistas, logo atrás da linha de defesa montada por esses comandantes. Isso aí foi crucial para que essa defesa, que de início foi bem sucedida, em seguida, ela caísse assim de forma rápida. Conforme as defesas alemãs iam caindo, o plano que seria capturar Marsella e Toulon de maneira separada, ou seja, Marsella primeiro e Toulon depois, acabou sendo modificado. Isso porque os alemães não estavam conseguindo se defender e estavam sendo derrotados com muita facilidade. Acabou que os aliados montaram 2 missões simultâneas, uniram as invasões de Toulon e Marsella em uma só, e foram avançando território adentro, tomando os territórios ali com muita facilidade. A primeira cidade a ser tomada foi Toulon, onde as defesas alemãs duraram pouquíssimos dias. Logo em seguida veio a rendição incondicional das tropas que estavam nessa cidade. E isso aconteceu em questão de 10 dias, do dia 16 de agosto até o dia 26, Toulon foi rapidamente ali tomada pelos aliados. Um dia depois, a cidade de Marsella foi completamente tomada também. Apesar de ter tido uma resistência maior, as defesas alemãs não conseguiram resistir ao ataque dos aliados, que veio em grande número. As batalhas em Toulon e Marsella deixaram mais de 20.000 mortos pelo lado alemão e menos de 2.000 pelo lado aliado. Após Marsella e Toulon terem sido libertadas, as tropas alemãs continuaram recuando para o centro da França, e isso foi acabando cada vez mais com a presença alemã dentro do território francês. Ao longo dos dias, outras cidades foram tomadas na região sul da França, com os alemães cada vez mais recuando para o centro, e finalmente no dia 14 de setembro, a operação obteve seus principais objetivos, que foi expulsar totalmente os alemães do sul da França. O sucesso da operação marcava o fim de um domínio alemão que já durava quase 4 anos em território francês. Inclusive, existe a teoria de que essa batalha, essa Operação Dragão, foi um dos combustíveis que iniciariam parte do desgaste entre a União Soviética e os Estados Unidos. Apesar do sucesso da operação e da participação das tropas africanas, infelizmente os africanos acabaram sendo esquecidos pela mídia ocidental naquela época. Muitos dos soldados africanos acabaram sendo aposentados pelo exército francês, só que anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial eles tiveram a sua aposentadoria cortada quando algumas colônias francesas se tornaram independentes, especialmente a Argélia e Senegal. Diversos soldados tiveram sua aposentadoria cortada e isso gerou um protesto muito grande nesses países. Essa situação só foi corrigida anos depois, com muita luta, e isso não paga, claro, não serve como desculpa, não desculpa de maneira nenhuma a França como uma grande culpada dos africanos terem sido esquecidos nessa batalha. Muito do que se tem na internet, em documentários, fala somente sobre o sucesso dos aliados, mas claro, dos aliados do lado dos Estados Unidos, da França, e claro também da Inglaterra.
não se fala muito dos soldados africanos que compuseram a maior parte das tropas em campo. Nos anos 80, um cineasta africano lançou um filme que contava de fato a história dos fuzileiros africanos presentes na Operação Dragão. Eu vou deixar o link nos comentários para caso vocês queiram assistir. Atualmente existe uma comemoração na França que relembra a participação dos soldados africanos em território francês na Operação Dragão, mas ainda é uma coisa que é pouco comentada ainda hoje em dia, mesmo com todo o material disponível na internet. A gente vai chegando ao final desse vídeo. Peço que você deixe o seu like, se inscreva em nosso canal caso não seja inscrito. Claro, deixe seu comentário sugerindo algum tema ou corrigindo alguma informação que a gente tenha dado aqui que não ficou totalmente correta, que você queira corrigir alguma coisa ou até mesmo adicionar algo que não foi falado nesse vídeo. Isso ajuda muito o YouTube a identificar que você gosta do nosso conteúdo e a recomendar para mais pessoas. Então, quebra essa aí pra gente. Muito obrigado, muitos beijos e até o próximo vídeo. A gente se vê lá.